Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou Leandro Munhoz e hoje estamos inaugurando um novo quadro aqui no Papo de Vendedor. É uma adaptação do Clínica de Vendas, onde eu vou pegar uma pergunta dos nossos alunos, exatamente, a galera que está em um dos nossos programas de treinamento, e vou trazer aqui para o Papo de Vendedor. Eu percebi que algumas perguntas são recorrentes, como essa que a gente vai discutir hoje nesse episódio. Qual a diferença entre qualificação e levantamento de necessidades? E é justamente por isso que eu vou começar a trazer alguns tópicos aqui pro Papo de Vendedor. Tamo junto? Então, ó, roda a vinheta, vamos começar o episódio. E quem pediu esse episódio aqui foi o Ricardo Alexandre, ele que é aluno do Método Super Vendedores. Ele mandou lá no grupo dos nossos alunos, o grupo em que tá eu, tá o Daniel Mestre, ele mandou uma pergunta muito interessante sobre qualificação e levantamento de necessidades. Ele comentou que ele usa um método, né? Ele escolheu o GPCT-BA-CI e ele perguntou se, além de trabalhar com esse método, ele deveria trabalhar também com o spin selling. Então o que eu fiz? Eu resolvi gravar esse episódio para a gente poder falar um pouquinho sobre qualificação, falar um pouquinho sobre levantamento de necessidades e no final responder efetivamente a pergunta do Ricardo. Tamo junto? Então o primeiro tópico que a gente tem que entender aqui é sobre qualificação de um lead, né? A qualificação de um lead nada mais é do que você ter dentro do teu processo de vendas, dentro da forma como você aborda o seu cliente, tá? Algumas perguntas estratégicas para você entender se aquela pessoa que você está abordando, aquela pessoa, aquela empresa, ela está mais dentro ou fora do seu perfil de cliente ideal. A gente pode usar dentro dessa construção dessas perguntas alguns modelos ou, como a gente gosta de falar, alguns frameworks que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas o grande ponto é que você precisa, dentro dessas perguntas, entender as necessidades ou os desejos do seu cliente. Você precisa entender se aquela empresa tem o orçamento necessário para você poder atender e vender a sua solução. Se a pessoa com quem você está falando é a pessoa certa para fechar negócio, ou se ela está vendo, né, a sua solução para levar isso para um diretor, para um gerente, para um superior, e também entender o timing, ou seja, em quanto tempo essa pessoa vai querer resolver o problema que ela tem com a sua solução. Né? Então, entender um pouquinho de prazo, porque se você estiver falando com alguém que tem um problema, mas tem até o final do ano para resolver, é diferente de você falar com alguém que precisa resolver esse problema esse mês aqui. Você, como vendedor, como vendedora, precisa atender essa empresa de forma diferente. E aí, a gente precisa entender que a qualificação, ela pode acontecer em dois momentos distintos do teu processo de vendas. O primeiro momento é quando você está prospectando um novo cliente. Você está montando a sua lista de prospecção, né? E ali você está se preocupando com alguns elementos essenciais para você direcionar melhor os seus esforços. Então, invariavelmente, quando você está fazendo uma prospecção ativa, você também está qualificando ou pré-qualificando aquele potencial cliente que você vai entrar em contato. Ok? Agora, o segundo momento é quando você tem um departamento de marketing ou uma agência de comunicação, de marketing digital, que gera muitas oportunidades para você. Quando essa agência ela gera essas oportunidades, o que a gente chama de leads, né? Quando essa agência ou esse departamento geram os leads para você, você precisa ter ali um modelo de perguntas, principalmente perguntas abertas, para você fazer para esse cliente, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, para você entender se ele está dentro ou fora do seu perfil de cliente ideal. Eu também gosto muito de usar pesquisa.
Quando você vai abordar um cliente, antes de você ligar para ele efetivamente, você pode fazer uma pesquisa usando redes sociais ali para entender um pouquinho melhor do cenário dele como profissional e também usando o Google e outras ferramentas para você entender um pouquinho mais da empresa que você está prospectando. Então a gente fala que quando você vai qualificar dessa forma, você está, né, rodando um processo de qualificação, mas você precisa balizar ali na tua abordagem se aquela empresa, aquela pessoa está dentro ou fora do seu perfil de cliente ideal. Quem já está mais familiarizado com as técnicas mais modernas, sabe que isso é muito atividade do SDR, né? É a figura do pré-vendedor que qualifica e manda esse lead qualificado para um vendedor closer. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu acho legal citar para que você aí do outro lado, você que está nos assistindo ou, né, nos ouvindo no Spotify, você ter essa percepção de que o SDR tem essa competência de pegar o lead gerado pelo marketing e fazer uma qualificação baseada em critérios. Eu acho que esse é o ponto mais importante aqui do nosso episódio. Você precisa ter os critérios claros para você poder fazer uma boa qualificação das oportunidades de negócio. Se você deixa isso muito aberto, muito na minha experiência ou na experiência do vendedor, se você for um líder, um gestor de vendas, você acaba não conseguindo mapear aquilo que realmente dá certo para o teu cliente. Aqui no Super Vendedores, por exemplo, um dos trabalhos que a gente faz aqui é o trabalho de consultoria de desenho do processo de vendas e da implementação de um CRM para que o gestor, o dono da empresa, consiga formar uma equipe de vendas que possa usar o mesmo processo de vendas, com os mesmos rituais de abordagem, a forma como eles conduzem o cliente durante toda essa jornada. Ele quer, esse gestor, esse dono da empresa, ele quer deixar isso muito bem mapeado para ter uma eficiência maior da tua máquina de vendas. Então esse é um serviço que a gente faz aqui, é um serviço que nesse momento eu, Leandro, me envolvo muito, né? E uma das coisas que a gente percebe é que em cima da minha experiência, eu tenho 6 perguntas que eu faço ou por telefone ou pelo WhatsApp para eu ter uma percepção se aquele cliente está mais dentro do meu perfil de cliente ideal ou não. Se amanhã eu for passar para minha equipe, eu vou pegar essas 6 perguntas, eu vou colocar isso dentro do playbook de vendas dos supervendedores para que o meu time faça esse mesmo tipo de pergunta e tenha uma clareza maior sobre a pessoa, sobre a empresa que está do outro lado. Tá? Então é legal entender isso porque, pô, por que eu estou me preocupando em criar um modelo de qualificação do meu negócio? Justamente para você conseguir ter mais eficiência nessa etapa. Beleza? Quais são os 2 frameworks mais conhecidos aí quando a gente fala de qualificação? O primeiro deles é o Bunch, tá? O Bunch ele foi desenhado lá atrás pela IBM e o Bunch, B-A-N-T, eu vou pedir para o editor colocar aqui, ó, B-A-N-T, é um acrônomo para 4 palavras. B de budget, ou seja, eu quero entender se aquela pessoa, aquela empresa tem o orçamento para comprar. A de authority ou autoridade. Eu quero saber se aquela pessoa ela é efetivamente quem decide pela compra do meu produto. O N de needs ou necessidades, ou seja, quais são as necessidades que ele tem e que eu posso suprir com a minha solução. E por fim, o timing, ou seja, o tempo. Em quanto tempo eu quero resolver esse problema. E aí, no modelo que você for criar, você pode ter ali uma, duas, 3 perguntas para cada letrinha do Bunch para ajudar você nessa etapa de qualificação. Agora, quando você vai, por exemplo, para um segundo framework muito conhecido que é o GPCT, né, o GPCT, ele é uma evolução do Bunch e quem criou o GPCT foi a HubSpot. E você começa a olhar mais para o cliente do que para você. O Bunch ele funciona super bem, mas ele é um framework, ele é um modelo que vai olhar muito mais para o vendedor, para a empresa que está vendendo, do que para o cliente. O GPCT é algo mais olhando para o cliente. Então, vou pedir de novo para o editor colocar o GPCT aqui na tela. G, né? Você está falando aqui de metas, de goals, G de goals. P de plans, ou seja, os planos, o planejamento que você cria para você atingir essas metas.
O C de challenges, ou seja, os desafios que você, né? E quando eu falo você, eu tô falando do seu cliente, né? Que o seu cliente enfrenta para ele conseguir executar o plano e bater a meta. E o último, a última letra, o T de timeline, de prazo. Então você começa a fazer perguntas muito mais estratégicas para o seu cliente, para fazer com que o seu cliente comece a se questionar. Ao invés de eu usar o Bunch para checar informações, eu começo a usar o GPCT para fazer o cliente pensar junto comigo, ok? Leandro, qual dos dois é mais eficiente? Eu não quero trazer o mais eficiente, eu quero que você escolha aquele que mais funciona para o seu negócio. Os dois você consegue aplicar dentro de um processo de vendas consultivo, os dois você consegue usar no B2B, né, quando eu vou vender para uma empresa, mas eu, como treinador de vendas, como especialista, eu tenho visto cada vez mais os vendedores que vendem para o cliente final usando o Bunch e para quem vende para a empresa usando o GPCT, tá? Então, aí já dou um norte aí para você escolher um framework, um modelo para te atender. Beleza, a gente cobriu aqui, né, a qualificação. Agora eu quero falar de levantamento de necessidades. O levantamento de necessidades nada mais é do que uma etapa no seu processo de vendas onde você consegue descobrir e entender de forma muito mais profunda os desafios do seu cliente, as dores do seu cliente, as expectativas que o seu cliente tem com relação à compra daquele produto, daquele serviço e quais são os objetivos que ele vai ter ou os objetivos que ele quer conquistar comprando a solução que você vende. E aí o levantamento de necessidades vai ser sempre um mix, né? Um mix de perguntas abertas que você não pode, presta atenção nisso, você não pode definir as perguntas no começo da conversa com o cliente. Você precisa definir essas perguntas antes, de forma estratégica. Você vai para uma reunião de levantamento de necessidades com uma série de perguntas preparadas para você poder questionar o seu cliente, né? Então, perguntas abertas para você fazer o seu cliente falar. Quando você faz pergunta e o cliente fala, quem controla a conversa é você, tá? Se você está fazendo pergunta para o seu cliente responder, você tem que ter o quê? Escuta ativa. Não adianta você fazer uma pergunta sem se preocupar em ouvir efetivamente a resposta. Porra, Leandrão, mas isso é básico, né? Eu sei, eu concordo com você, é básico, mas tem muito vendedor que não faz. Tem muito vendedor que faz uma pergunta ali e às vezes o cliente traz, por exemplo, um problema e ele comemora, né? Ele fala, que ótimo, tal. Pô, o cara acabou de trazer um problema, você vai falar que ótimo para o seu cliente? Não faz muito sentido isso quando quando você está conversando com alguém de forma mais estratégica, né? Então você tem que ter escutativa e você tem que ter muita empatia. Você tem que conseguir se colocar no lugar do cliente e se conectar verdadeiramente com o cliente. Aí a gente já está falando de rapport. Inclusive, eu abri semana passada uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram. Já fica o convite para você nos seguir lá no Instagram, @supervendedores. E a gente falou muito de conexão dentro dessas duas etapas, qualificação e levantamento de necessidades. Por que duas etapas? Quando você está numa venda mais complexa, você tem essas duas etapas de forma bem distinta. Você tem a etapa de qualificação muito grudada na abordagem para você qualificar, e você, via de regra, convida o seu cliente para um próximo passo, que é justamente o levantamento de necessidades. Então você tem que entender no seu processo de vendas como você usa, né, esse mecanismo de qualificar o cliente para conduzir ele para um levantamento de necessidades. Mas nem todos os negócios são assim. Tem muitos negócios que você, na mesma conversa, você consegue qualificar e já levantar a necessidade. Por isso que eu trouxe dois frameworks aqui de levantamento de necessidades. Um que você consegue usar numa mesma reunião, por exemplo, numa mesma ligação, e um outro que seria interessante você ter mais tempo com o teu cliente. E esse mais tempo pode ser, por exemplo, uma visita na empresa dele, pode ser, por exemplo, uma reunião online, mas você precisa ter essa característica de separar bem, tá? O primeiro framework que eu quero trazer para você nada mais é do que uma evolução do GPCT, tá?
também desenhado pela HubSpot, é uma atualização que a própria HubSpot fez né, dessa desse mecanismo que ela criou, que é o GPCT BACI. Sopa de letrinhas, calma, respira, vem comigo. Tô pedindo pro editor colocar aqui o GPCT BACI na tela. E ele é uma evolução dentro do modelo HubSpot de vender. Para quem não conhece, a HubSpot é uma das maiores empresas de tecnologia a nível mundial. Aqui no Brasil, ela concorre muito com o RD Station. Você sabe que a gente usa a suíte RD Station aqui, RD Station Marketing, RD Station Conversas e o RD Station CRM, mas o HubSpot é uma empresa muito maior, nível mundial. A RD está escalando o seu negócio, está em todos os países da América, mas ainda não tem o mesmo porte que a HubSpot. A HubSpot vem antes da RD e ela tem essa metodologia criada por ela para poder evoluir. Por que eu estou explicando isso? Porque esse framework ele é muito mais orientado para o cliente. É o que eles chamam de customer centric. Ele coloca o cliente no centro da conversa, justamente para ter uma percepção melhor. Então, o GPCT você já conhece. Aí ele coloca o B de budget, de orçamento, trazendo, né, do Bunch, e o A de authority, para entender se ele está de fato conversando com a pessoa certa ou não, né? E aí o que é o CI? O C de challenges, ou seja, os desafios que ele vai enfrentar dentro dessa jornada para resolver um problema, uma dor, e as implications, as implicações. Ou seja, se ele não faz aquilo que ele tem que fazer, o que acontece com ele, o que acontece com a empresa dele? São perguntas muito mais estratégicas que você vai fazer dentro de uma qualificação, de um levantamento de necessidades, para você conseguir conduzir melhor o seu cliente. E por último, né, mas não menos importante, você tem o framework, o modelo mais conhecido no Brasil. Provavelmente você já ouviu falar desse modelo, que é o Spin Selling. O Spin Selling foi criado ali final da década de 80, começo da década de 90, pelo Neil Hackman. E o Spin Selling, ele é um processo de vendas extremamente consultivo, focado em vendas complexas B2B. O que é uma venda complexa no olhar do Neil Hackman? É quando você que está me escutando ou me assistindo vende para alguém dentro de uma empresa, mas não é esse alguém que é o tomador de decisão. Vamos supor que eu estou vendendo um treinamento de vendas para um gerente comercial que tem uma equipe com 30 vendedores, por exemplo. Isso é muito comum, inclusive, aqui nos Super Vendedores, né? Quando eu vou falar com um gerente, eu sei que ele é a pessoa que vai usar o nosso trabalho, o nosso treinamento, ele é o influenciador, mas ele não é o decisor ou o financeiro. Geralmente é o diretor da empresa, é o dono da empresa que tem essa competência de decidir, né, por fechar o treinamento de venda sim ou não. Então, eu preciso vender para o gerente de uma forma que o gerente consiga vender isso internamente para o diretor, porque via de regra eu não consigo contato com esse diretor. Percebe? Então a gente costuma falar que o Spin Selling é uma metodologia de vendas para você ajudar o teu potencial cliente, o usuário, né, que vai usar a tua solução, a vender a tua solução dentro da empresa que ele trabalha. Então o Spin Selling é muito mais focado em vendas complexas B2B. E o Spin, né, são 4 letrinhas, também estou pedindo para o nosso editor colocar na tela aqui. O Spin é um acrônimo para 4 tipos, para 4 classificações de perguntas. O S são perguntas de situação, o P são perguntas de problema, o I, perguntas de implicação, e o N, perguntas de necessidade de solução. Ora, essas perguntas vão ser abertas, ora vão ser perguntas mais fechadas para você confirmar uma informação, mas você sempre vai levar o cliente para um estágio extremamente desconfortável de falar, principalmente as perguntas de implicação. As outras metodologias que eu expliquei, elas são metodologias que você consegue classificar 90% dessas perguntas das outras metodologias em perguntas de situação e perguntas de problema.
O spin, ele ganhou muita força, ele ganhou muita escala, porque ele começa a pegar essas perguntas de problema e transformar em implicações caso a empresa não comece a se mexer, caso o teu champion ele não entre, né, junto com você na tomada de decisão. E aí as perguntas de necessidade de solução são perguntas que você vai encaminhando mais a decisão por parte do cliente. O SPIN é uma metodologia que faz com que o cliente escolha por você. Você inverte a decisão. Não é você que está vendendo para o seu cliente. É o seu cliente que está comprando de você. Tá? Então, quando a gente olha para a qualificação, a gente tem Bunch e GPCT como ferramentas de qualificação. E quando você olha para levantamento de necessidades, você tem o GPCT-BA-CI e o Spin Selling como frameworks, como modelos para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. E como é que você faz para aplicar, para pôr isso na mão da massa? Primeiro ponto é você escolher o framework que mais é correto para o teu modelo de negócios. Segundo ponto é você conseguir criar as perguntas dentro de cada letrinha desse framework que você escolheu. E o terceiro é você validar, você testar para entender o que está funcionando sim ou não. Quando você é cliente dos supervendedores, quando você faz o programa de aceleração de supervendedores, nós temos aulas específicas para te ajudar, tanto na qualificação como no levantamento de necessidades. O levantamento de necessidades ele é tão importante que nós temos um workshop online e ao vivo comigo e com o Daniel Mestre, onde a gente te ajuda a criar as suas perguntas do Spin Selling. Tamanha a importância que tem dentro de uma venda consultiva. Se você ainda não conhece o programa de aceleração, aproveite porque nós estamos formando a nova turma do programa de aceleração e nós temos condições especiais para quem começa esse mês aqui a fazer a sua matrícula. Tem um link na descrição deste conteúdo. Seja ele em vídeo no YouTube, seja ele em áudio aqui no Spotify. Agora, se você é líder comercial, coordenador, supervisor, gestor de vendas ou diretor comercial, saiba que nós temos soluções específicas para o seu negócio. Por isso que o segundo link aqui dos comentários é um link para você conhecer o nosso trabalho in company, um trabalho onde eu e Daniel Mestre a gente vai personalizar todo o método Supervendedores para o seu negócio. Para finalizar esse episódio aqui, respondo agora à pergunta do Ricardo. Ele falou assim, cara, se eu optar pelo GPCT-BA-CI, eu preciso usar as perguntas do Spin? A resposta é não. Você tem que escolher o framework que mais funciona para você, né? E aplicar bem as perguntas para você conseguir levar o seu cliente da qualificação para levantamento de necessidades e principalmente, pessoal, fazer uma boa apresentação de uma proposta comercial de valor. A gente faz todo esse esforço de levantamento de necessidades para a gente acertar na hora de apresentar a proposta comercial. Quando você pula o levantamento de necessidades, a qualificação e vai direto para a proposta, manda cotação e tal, o que acontece? Objeção. Teu cliente vai direto pro preço, ele fala assim: "Meu Deus do céu, tudo isso pra..." Cara, o cara não entende. Principalmente se você estiver prospectando ele. Ele vai pegar a tua cotação ali, vai jogar na pastinha ali de zero prioridade e provavelmente ele não vai mais atender o seu telefone e ele não vai mais retornar o seu WhatsApp. Quem aqui nunca teve um cliente que sumiu no WhatsApp depois da proposta comercial? Isso acontece via de regra. Por quê? Porque você pulou o levantamento de necessidades, a qualificação, você não gerou valor para o cliente durante toda a jornada. Consequentemente, na hora que ele viu o preço, ele quis o quê? Correr. Exatamente. E isso era o que acontecia na vida dos nossos alunos. Porque depois que essa galera passa pelo programa de aceleração, eles não têm mais esse problema. Eles conduzem os seus clientes dentro do processo comercial que eles desenham. Exatamente, a gente vai te ajudar a desenhar esse processo comercial e eles conseguem conduzir melhor
os seus clientes. Então eles aumentam taxa de conversão, fecham mais negócios. De novo, tem link na descrição para você conhecer o programa de aceleração. E ó, você tá assistindo a gente no YouTube? Responde para mim aqui nos comentários aqui desse vídeo, né? Qual é o modelo de qualificação que você usa? Coloca para mim Bunch, GPCT, se você está usando o GPCT BACI ou se você usa o Spincelli, escreve para mim que eu quero conversar com você. Se você estiver nos ouvindo no Spotify, saiba que você tem aqui uma caixinha de perguntas aqui, ó, para você falar os insights desse episódio e também para você escolher o seu modelo de qualificação. Quero poder entender o que acontece com você aí do outro lado. E se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like, já se inscreve no nosso canal aqui e, claro, faça a sua pergunta. Este quadro aqui está sendo trazido para você, é um lançamento, não sei se vai funcionar, não sei se vai ser efetivo, não sei se a gente vai continuar, mas eu sei que eu só consigo fazer isso se você aí do outro lado trouxer as perguntas para mim. Então escreve para mim aqui, ou senão você pode mandar no contato@papodevendedor.com.br. Ó, nosso editor tá colocando aqui, ó, contato@papodevendedor.com.br. Manda sua pergunta, sua dúvida, que eu quero trazer aqui pro nosso episódio. Tamo junto? Então já sabe, segunda-feira temos episódio novo do Papo de Vendedor no ar. E se você está escutando esse episódio no dia do lançamento, saiba que a gente vai falar sobre os desafios da gestão comercial de equipes de vendas externas. Eu e o Dani gravamos no estúdio lá com o William Kelson, que é gestor comercial, aliás, diretor comercial da Ramalhos do Brasil. O cara deu uma aula de como lidar com equipes grandes e equipes que estão fora do alcance, estão fora do escritório, estão externos, como ele lida com os representantes comerciais. Um episódio fantástico. Já sabe, segunda-feira, 7 horas da manhã, na sua timeline. Você que está inscrito aqui no Papo de Vendedor. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!